Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique, juntamente com o professor Fábio, para mais uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula ao vivo de filosofia. Que bom que vocês estão com a gente aí. Lembre-se de interagir com a gente aí nas redes sociais, tá? E o professor Luiz, agora no início dessa aula, vai transmitir para a gente alguns recadinhos importantes. Professor, o que você tem para a gente aí de recadinho? Então, pessoal, o que é sempre importante? Que você faça as atividades do Classroom. Não se esqueça que as atividades do Classroom contam a sua presença também, não é apenas para a pontuação. O importante também, devolvam as atividades impressas na escola. Você aí que está sem acesso ao Classroom, entregue as atividades na escola, vai contar como presença, vai contar como pontuação. A aula que não será exibida hoje, em razão da aula ao vivo que está acontecendo agora, vai estar lá no YouTube, onde você vai poder assistir essa aula tranquilamente pelo canal do YouTube e também realizar todas as atividades sem problema nenhum. Muito bem. E agora, professor Luiz, nós vamos fazer no início dessa aula agora uma breve retomadinha, né, professor, do conteúdo da aula passada. Vocês estão lembrando que essa é a aula, perdão, a aula 2 desse autor aqui, o Benjamin, e nós já vimos a aula 1, né, professor? Sim. E o que nós vimos aqui na aula 1 sobre esse autor, professor? Então, dando uma breve revisada da aula 1, o Walter Benjamin foi um filósofo, ensaísta, crítico literário e sociólogo alemão de origem judaica. Sim, pessoal, ele foi tudo isso. Foi, moçada, ele foi tudo isso. Ele produziu bastante, ele foi jornalista, ele foi escritor, ele escreveu artigos e livros de filosofia. Realmente ele fez tudo isso daí. Ele foi um cara que produziu muito nas primeiras décadas do século XX, deixou ali um acervo escrito muito grande para nós estudarmos, trabalharmos e refletirmos. Inclusive, né, professor, nós estávamos comentando aqui, esse autor ele teve uma morte trágica, Sim. né, professor? Se vocês forem pesquisar aí mais dados sobre a biografia dele, vocês vão ver que ele teve uma morte trágica. Ele foi obrigado a cometer suicídio, né, professor? Estava fugindo do regime nazista e entre a fronteira da França e da Alemanha, né, ele foi preso. E, aliás, ele seria preso, né, caso ele não cometesse suicídio. Ele teve uma morte trágica, esse autor, né? Professor, muito bem. Então, o que nós pretendemos com essa aula, professor? Então, os objetivos da aula são continuar a analisar a questão da arte no pensamento do Walter Benjamin e, como sempre, praticar temas e questões recorrentes ao Enem e aos vestibulares. Muito bem, galerinha. Olha só, vocês já podem interagir com a gente aqui no chat. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta aí ao decorrer da aula, tá? Quero mandar um abraço aqui para a Fran, nossa intérprete de Libras aqui, todo o pessoal que trabalha aí, toda a nossa equipe técnica que está com a gente aqui, o nosso abraço, tá? Pessoas, vamos lá. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou fazer uma breve retomada aí para a gente poder aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos nesse autor. Professor Luiz, é verdade que esse autor ele é muito recorrente aí no Enem, em alguns vestibulares, então é importante a gente ter algumas noções básicas aí dos conceitos desse autor, tá? Antes de a gente abordar essas questões aí básicas, a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele, sobretudo naquilo que diz respeito à Escola de Frankfurt, né? Você com certeza já deve ter ouvido falar, é um tema que aparece aí na disciplina de Sociologia também. Também, né, professor, é um tema muito recorrente no Enem, na maioria dos vestibulares aí. A própria Escola de Frankfurt, é um tema por si só. Por si só, então, verdade. A Escola de Frankfurt foi uma instituição, um centro de pesquisas em filosofia, psicologia e sociologia, que inclui vários autores. E ela, em si mesma, torna-se um tema de vestibular e de pesquisas acadêmicas também. Bem lembrado. Esse tema, galerinha, como o professor Luiz acabou de dizer aqui, por si só, nós teríamos condições de ficar algumas aulas falando só sobre a Escola de Frankfurt, dado a importância desse movimento para a história da filosofia e da sociologia, tá? Hoje, nessa aula, a gente não vai conseguir fazer o recorte completo da Escola de Frankfurt, mas a gente vai destacar aquelas ideias que são centrais, tá? Você vai poder acompanhar nos slides aí, a gente não vai ler o slide, vai comentar algumas coisas apenas. Como o professor Luiz acabou de lembrar a gente aqui, a Escola de Frankfurt surge aí em 1920, obviamente, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, onde foi fundado, na verdade, um instituto de pesquisa
A gente já vai ver quais eram as áreas aí que esse instituto pesquisava. Nós tivemos vários autores importantes que passaram pela escola de Frankfurt, nós estamos mencionando aqui o Horkheimer, tivemos Adorno, o próprio Benjamin e tantos outros aí, Pollack, né, e tantos outros aí que vão aparecer ao decorrer da aula, tá? O produto mais importante que a gente pode destacar aí da escola de Frankfurt foi a chamada teoria crítica da sociedade, tá? O resultado, né, o fruto da escola de Frankfurt é a teoria crítica da sociedade. Esses autores, né, professor, eles viviam numa época em que já surgiam na Europa algumas correntes de pensamento totalitárias e havia uma certa descrença com a razão e a necessidade de reformular algumas formas de pensar. E também eles criticavam muito a questão da razão, que eles chamam de razão instrumental, que seria ainda resquício de uma ciência positivista, de uma ciência que pode resolver todos os problemas do mundo. E é essa ciência positivista, misturada aí com alguns elementos racistas, que vão ser a base de algumas propostas ali de perseguição a alguns grupos étnicos, a alguns grupos religiosos, pelo fascismo e o nazismo, quando eles chegarem ao poder nos anos 30. Perfeito, perfeito. Então, olha só, galerinha, vocês prestem atenção nessa tela agora que a gente está mostrando para vocês aqui. Nós estamos colocando aqui os principais autores que fizeram parte da escola de Frankfurt, aqui, então o próprio o Adorno e o Horkheimer, que são os dois mais famosos, né, professor? Sim. Só esses dois também já dá uma aula completa, eles são muito importantes para a estética e para o processo Enem vestibular, eles são muito recorrentes, esses autores, dado a crítica que eles fazem, né, a chamada cultura de massa, né, professor? Sim. O Benjamin, que nós vamos ver aqui na aula de hoje, aprofundar um pouquinho mais, o Habermas, o Marcuse, que nós já falamos aí em algumas aulas, e o Erich Fromm, também é um autor bastante famoso aqui. Então, os principais nomes da escola de Frankfurt são esses que vocês estão vendo aqui na tela. Eu chamo a atenção aí de vocês, pessoal, que todos esses nomes colocados na tela aqui pelo professor Fábio são amplamente estudados no mundo todo. No mundo então, todo. Não é só um tema do nosso Enem. Ou não do nosso só em vestibular. filosofia, né, professor? Sim, eles são estudados sempre no pensamento acadêmico universal, principalmente na área de estética, política e psicologia social. Eles sempre aparecem. É óbvio, às vezes, pessoas criticando eles, debatendo a sua teoria, mostrando contradições, e às vezes pessoas partindo da sua teoria para criar teorias novas, elogiando sua teoria. Então, seja para criticá-los, seja para elogiá-los, no mundo todo eles vão estar presentes ali na área de ciências humanas muito forte, filosofia, sociologia e psicologia principalmente. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Tiago Rafael de Macedo, aqui do Colégio Estadual Polo Arapongas. Aí um abraço, Tiago, obrigado aí por você estar acompanhando a gente, tá? Bom, então como o professor Luiz acabou de mencionar aqui, esses autores trouxeram críticas e contribuições significativas para várias disciplinas, em várias áreas do conhecimento, e cada um deles aí produziu teorias que até hoje complementam ideias e algumas, inclusive, nem foram refutadas, né, professor? Sim. Ainda estão vigentes aí, dado a importância desse grupo, tá? E aí, para ver se você está atento aí àquilo que nós falamos até agora aqui, vou voltar um pouquinho aqui. Eu quero fazer um destaque especial aqui, né, professor? Vamos falar um pouquinho sobre o Adorno? Vamos. O Adorno, na escola de Frankfurt, ele traz uma contribuição muito importante. Você quer falar um pouquinho, professor, da contribuição do Adorno? Então, a contribuição do Adorno para a questão da estética é muito grande. Ele escreve um livro chamado Teoria Estética, que é um sucesso. Ele escreve uma Sociologia da Música, que é um livro dele muito polêmico, porque ele faz críticas muito duras a dois movimentos musicais que estavam surgindo nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos da América, que estavam ganhando o mundo, que é o jazz, o blues e o rock. Ele, desculpa a palavra, mas acho que a palavra é essa, ele abomina jazz, blues e rock, faz críticas muito pesadas a esses estilos musicais, então também tem essa polêmica, e eram estilos que estavam ganhando o mundo, estavam surgindo, e também ele escreve um best-seller das ciências sociais e humanas, que é a Dialética do Esclarecimento, junto com seu grande parceiro de textos e livros, que é o Marx Horkheimer. E é na Dialética do Esclarecimento que vai aparecer o conceito que nós falamos aqui várias vezes de indústria cultural.
Lembrando, né, professor, que esses autores, eles não chegaram, né, a ver a internet, né? E eles começaram a fazer duras críticas à cultura com o surgimento do rádio da televisão e do cinema. São três fatores que surgiram na época e contribuíram muito para uma mudança de postura, para uma mudança de compreensão da sociedade em torno do nosso relacionamento com a arte. Tá? O cinema, o rádio, televisão, de um modo geral, mudam essa forma de a gente se relacionar com a arte. E aí surge um conceito que o Adorno vai explicar para a gente, que é a ideia de indústria cultural. O Adorno ele vai dizer que a cultura foi colocada a serviço da lógica capitalista e que a estética, a arte de um modo geral, agora passa a ser utilizada pelo capitalismo como um produto de consumo, como qualquer outra coisa. Então a grande crítica, sobretudo desses dois primeiros autores aqui que eles vão fazer, a ideia de cultura de massa e indústria cultural, é justamente essa ideia de que a cultura colocada a serviço da lógica capitalista. É isso, né, professor? É isso. E eles vão bater muito no sentido de como que o rádio, a televisão e o cinema vão nos influenciar por algo que hoje é muito comum e na época era novidade, que se chamava propaganda. Eles vão dizer que a propaganda e o modo como se usa essa propaganda no rádio, na televisão e no cinema vai influenciar nossos hábitos, vai influenciar nosso costume, inclusive influenciar valores, fazendo com que a gente mude alguns valores para se adaptar a esse padrão social totalmente midiático usado através das propagandas. Perfeito. Então, professor, vamos lançar aqui o nosso primeiro desafio aqui para a galerinha que está assistindo a gente, aqui o primeiro quiz, tá? Então vamos acompanhar aqui. Para Adorno, a cultura de massa é alternativa A, meio de dominação, ou alternativa B, meio de elevação, tá? Dá uma pensadinha aí. Se vocês quiserem ir respondendo no nosso chat aqui, quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para os alunos de Mareluz e região, né? Estamos acompanhando essas aulas maravilhosas, um abraço, muito obrigado aí para vocês. A indústria cultural é a mesma que vemos em sociologia? Sim, é a mesma que vemos em sociologia. Né? Inclusive é um tema que nós temos em comum, né, professor, com a disciplina de sociologia, e de filosofia e sociologia complementam essa visão. Esses autores eles eram na maior parte do tempo filósofos e sociólogos, dentre outras coisas, né? Alguns eram até bem mais, né, professor? Professor, a gente já tem a resposta do quiz aí? Está chegando. Está chegando aqui. Um minutinho, então quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Maria Eduarda da Cruz Silva, do Colégio Estadual Humberto de Alencar, tá? Do terceiro ano. Muito obrigado, Maria Eduarda. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Colégio Estadual Pedro Macedo, acompanhando a gente aqui. Manda um abraço para o professor Márcio, diretor Márcio, um abraço para você aí. Obrigado por estar acompanhando a gente. Os nossos técnicos aqui que estão acompanhando a gente lá nos seus núcleos regionais. Já temos o resultado. Já temos o resultado aí, professor? Então, 88% responderam a letra A, meio de dominação, e 11% responderam a letra B. Muito bem, muito bem. Então, a alternativa correta, né? Obrigado aí para vocês que interagiram com a gente. A nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa A, o meio de dominação, né? Porque nós acabamos, né, de explicar esse conceito de cultura de massa. E esse era justamente o que Adorno defendia, que a cultura de massa ela é colocada a serviço da lógica capitalista, então é possível, a partir dessa fala, deduzir que ela é um meio de dominação. Em contrapartida, ela não pode ser, sob nenhuma hipótese, né, encarada como um meio de elevação, tá? Ok? Obrigado por vocês terem participado com a gente aqui. Vamos continuar agora aqui falando um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt. Vamos falar agora, professor, para os alunos, quais são os principais temas que essa escola produziu, né, intelectualmente, em termos de obra, aí ao decorrer das décadas. Os principais temas que a Escola de Frankfurt abordou? Fábio, só lembrando, os temas agora que o Fábio irá passar para vocês aqui no slide, são a maioria deles compartilhados com a sociologia e com a psicologia, bem lembrado, principalmente professor. a chamada psicologia social. Então, como nós falamos, a Escola de Frankfurt foi um grande instituto de pesquisa na área de ciências humanas. Perfeito. Ganhou esse nome Frankfurt por causa da cidade, como nós já falamos aqui, mas ele pesquisou
várias coisas dentro da área de ciências humanas e sociais. Então, muitos temas que a Escola de Frankfurt pesquisou servem para aulas de filosofia, para aulas de sociologia e para aulas de psicologia social. E alguns deles nós colocamos aqui os mais recorrentes. Os mais recorrentes. Ok? Perfeito, professor, obrigado. Então você aí que está assistindo a gente, muita atenção nessa aula. Esse tema é muito importante para quem vai fazer Enem, vestibular, concurso público. Quando tiver concurso público e for cair lá algum assunto de filosofia, é muito provável que caia a Escola de Frankfurt, tá? Então, pega aí o seu caderno, faz algumas anotações, anota aí o conceito de indústria cultural, de cultura de massa e indústria cultural que a gente acabou de falar. E depois você vai ter acesso aos slides aí, né? E os principais temas. Então a Escola de Frankfurt, ela vai falar sobre a questão da autoridade e do autoritarismo. Lembrando, né, professor, que era numa época em que o regime nazista já estava em ascensão na Europa. Tá? Então o tema da autoridade e do autoritarismo é objeto de crítica desses autores. E também muito importante, porque hoje no Brasil, muitos, né, a gente conversa aí, inclusive na minha família, confundem autoritarismo com autoridade. E todos os autores da Escola de Frankfurt, em especial Adorno, Horkheimer e o Benjamin, eles mostram que você pode exercer autoridade, ter respeito, certo? Sem ser autoritário. Então, é possível ser alguém respeitável, que tenha autoridade perante as pessoas que o cercam, sem ser autoritário, sem usar técnicas de pressão, técnicas de tortura? Eles vão dizer que sim, que a autoridade você pode exercer ela de maneira respeitosa, sem ser autoritário. Muito bem, isso mesmo. Olha só, galerinha, então, além disso, além do tema da autoridade e do autoritarismo, a Escola de Frankfurt vai produzir material também falando sobre a questão da família, vai produzir material aí sobre a cultura de massa, a indústria cultural, como nós acabamos de falar aí, vai discutir o papel da ciência e da técnica, né, no mundo moderno, contemporâneo, vai questionar aí, produzir obras sobre o tema da liberdade, né? Então, todos esses são os principais temas, tá, galera? Eles falaram sobre quase tudo, né, professor? Desses que a gente colocou aqui, também vale um adendo aqui para o papel da ciência e da técnica, que eu já mencionei aqui, que é a crítica que eles vão fazer a uma razão, a uma racionalidade chamada de instrumental. Muito que bem. Essa racionalidade instrumental é o que iria contribuir, por exemplo, para alguns problemas de perseguição de determinadas etnias ou opções religiosas. Então eles vão separar a razão, que é algo bom tal, dessa racionalidade instrumental ou apenas razão instrumental que vai estar a serviço aí de aspectos negativos da sociedade. A razão instrumental, né, professor, também é criticada por outros autores, que é um tipo de razão onde leva em consideração aspectos econômicos, interesses políticos, pessoais, e ignora, né, professor, a razão instrumental, e ignora valores como, por exemplo, a liberdade, o papel da ética dentro da técnica. Então, quando a gente fala em razão instrumental, nós estamos falando dessa noção de uma razão voltada para finalidades lucrativas, industriais, né, e assim vai, tá? Muito bem, então qual que era o foco da Escola de Frankfurt? Várias, né, a gente viu aqui que eles falaram sobre quase todas as áreas, mas o foco era no padrão contemporâneo e na sociedade capitalista. Né? O padrão de vida, ou a falta dele, né, que nós tivemos aí uma parcela da sociedade que não tinha acesso a esse padrão, né, professor? Então, esses autores, eles vêm de uma corrente ideológica que é o marxismo, né, professor? Só que eles gradativamente foram se desprendendo de algumas formas de marxismo que existiam na época por não concordar com essa corrente. Então eles se desprenderam e acabaram formando o seu próprio grupo de pesquisa, propondo novas interpretações. Mas essa questão da sociedade capitalista, o padrão de vida, isso é central. É bom mencionar que todos os pesquisadores da Escola de Frankfurt sempre foram rejeitados e criticados pelos partidos comunistas da época. Porque, como falou bem o professor Fábio, eles têm uma influência do pensamento Marx, mas eles fazem uma apropriação muito própria. Eles não fazem uma apropriação
política do pensamento marxista, Sim. igual ao que acontecia nos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Pelo contrário, a maioria deles são críticos ao Partido Comunista. Perfeito. Inclusive, professor, alguns desses autores, como nós bem sabemos, eles até discordam entre si. Né? Tem alguns posicionamentos ali que eles divergem entre si, a gente já vai ver lá, Adorno e o Benjamin, como a gente vai ver daqui a pouco, eles discordam um pouco plenamente sobre essa ideia. Eles ficam brigados, inclusive, sobre essa noção aí da cultura, da arte, mas a gente já vai chegar lá, tá? Então, análise da ideologia fundada nas suas condições concretas, também é um objeto. Que tipo de ideologia está sendo formada na sociedade da época e de que forma a arte é utilizada para a propagação dessas ideologias. E aqui vem um destaque importante, né, professor Fábio? Como foi colocado no slide, a análise da ideologia é fundada nas condições concretas. Então isso também marca os pesquisadores da Escola de Frankfurt, que é olhar para os dados reais daquele momento da sociedade. Então eles vão trabalhar muito com pesquisas, com análise de dados, com pesquisas produzidas pelos governos, eles vão estar muito focados com o que está acontecendo agora e vão ter esse lado empírico de partir de experiências sociais para poder analisar, refletir e produzir os seus textos. Muito bem, muito bem. E por último aqui, então, para a gente finalizar essa tela, esse grupo aí com a preocupação de estudar vários aspectos da vida social. Então, eles não falavam apenas, né, professor, sobre filosofia e sociologia, eles falavam sobre economia, eles falavam sobre política, sobre arte, sobre padrões de beleza. Então, uma das preocupações desse grupo foi articular essas várias disciplinas na tentativa de entender o funcionamento da sociedade. Tá? Então, é uma contribuição bastante significativa. Tá? Duas grandes inspirações desses autores da Escola de Frankfurt foram aí o Marx, pelas suas teorias sociais, e nessa época também Freud já começa a desenvolver as suas teorias psicanalíticas, e esses dois autores vão influenciar aqueles pensadores que a gente já mostrou para vocês lá atrás. Tá? Então, grande parte das construções aí tem como base esses dois autores. Tá? Interesse especial pela sociedade de massa é um conceito que começa a aparecer a partir da Escola de Frankfurt e como a lógica capitalista se apropria da sociedade de massa para fins lucrativos. O avanço tecnológico, essa é uma teoria defendida pelo marxismo, né? O avanço tecnológico colocado a serviço da lógica capitalista, tá? E o consumo e a diversão como forma de apaziguamento e diluição dos problemas sociais. Tá? Então, aqueles dois autores lá, sobretudo o Adorno, eles vão dizer que a lógica capitalista se apropriou, né, dessa ideia para fazer com que as pessoas não reajam. Né, professor? Sim. Então, são os três aspectos aí que a gente gostaria de destacar. Sobre isso, um quiz aí, um desafio para a gente sintetizar isso que a gente viu até agora. Era o foco da teoria crítica. Veja, o foco, teoria crítica e Escola de Frankfurt, né, a gente pode entender aqui como sinônimos, tá? Então, era o foco. Nós vimos muitas coisas, mas uma delas era o foco. Qual que era o foco da teoria crítica? Opção A, padrão contemporâneo e sociedade capitalista, e opção B, análise da ideologia em condições concretas, tá? Dá uma pensadinha aí, participa junto com a gente aqui. Começou a rolar o tempo, hein? Vamos lá. Responda. Vamos lá, galerinha. Então, quero mandar um abraço aqui para o aluno João Pedro. Parabéns, professores, estão me ajudando muito nesse momento difícil. Obrigado, para nós também é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pela força, pelo apoio de todos aí. Mandar um abraço aqui para a aluna Maria Júlia, do 3º técnico aqui de administração, acompanhando as aulas. Um abraço, Maria Júlia. Mandar aqui um outro abraço para os alunos aqui, o Joaquim Cesário, o Guilherme de Oliveira, o Adalton, todo mundo acompanhando a aula com a gente aqui, tá? Galerinha, olha só, esse tema aqui ele é muito legal, ele é muito importante, faça suas anotações aí no caderno, um tema muito recorrente em Enem vestibular,
e alguns concursos públicos, tá? Sobretudo essa ideia da escola de Frankfurt da teoria crítica. Ainda nem chegamos, né, professor? E já temos o resultado do Já quiz. temos o resultado? Vamos lá então, Tá. professor. O que a galera respondeu aí? 75% dos nossos participantes aqui responderam letra A, padrão contemporâneo de sociedade capitalista, e 25% responderam letra B, análise da ideologia em situações concretas. Muito bem, muito bem. Então a galera aí, a grande maioria acertou, tá? Alternativa A. Então o foco da teoria crítica era justamente o padrão contemporâneo e a sociedade capitalista. A análise da ideologia passa também pela teoria crítica, mas nós não colocamos aqui nessa aula como foco, né, Isso que é bom lembrar. Eles fazem uma crítica da ideologia e partem de situações concretas, fazem, mas essa crítica da ideologia é uma pequena parte dentro desse projeto maior, que é a análise do sistema capitalista e do padrão contemporâneo. Beleza, ok. Então vamos dar continuidade na aula aqui. Professor Luiz, agora você vai explicar um pouquinho para a gente sobre o Benjamin, sobre as influências, é isso? Vamos lá então. Agora nós entramos mais especificamente no nosso foco da aula, para fazer o fechamento, que é o autor Walter Benjamin, certo? O Walter Benjamin, ele teve pessoalmente as seguintes influências. Teve a influência de Nietzsche, Bertolt Brecht, do pensamento místico judeu de Gershom Scholem, do marxismo e de Adorno. Então vejam, todos ali vão ter em comum influências do marxismo e da psicanálise, mas os autores preferidos de cada um mudam. Então não é assim, todo mundo da escola de Frankfurt é igual. Não, o Adorno tinha influências muito peculiares, autores que ele gostava, músicos que ele gostava, o Walter Benjamin tinha outra, o Horkheimer tinha outra, o Marcuse tinha outra e assim por diante. Depois de desentendimentos com Adorno, deixa a escola de Frankfurt. Então, como nós já falamos aqui, o professor Fábio já falou, eles também não eram totalmente partícipes da teoria. O Benjamin entrou em desacordo com Adorno, certo? E até onde a gente sabe, não tiveram aí a oportunidade de refazer a amizade. Nós vamos ver um dos motivos do desacordo daqui a pouco. Principais obras do Benjamin. Destacamos aqui 3, que são aí as mais procuradas, mais acessadas em todo o mundo, não apenas aqui no Brasil. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, que data de 1936, que é o nosso objeto específico para a aula de hoje. Nós vamos nos concentrar na teoria deste livro, desta obra do Benjamin. Paris, capital do século XIX, é uma obra inacabada, mas muito estudada, muito acessada. E Tese sobre o conceito de história, de 1940, quando ele já estava naquela corrida fugindo do nazismo. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, o quebra-queixo, né? Falei 3 vezes bem rápido. Reprodutibilidade. Não, acho que ninguém consegue. Exatamente. Então, vamos lá, reprodutibilidade técnica. O que ele pretende com essa obra? Fazer a análise das causas e consequências da destruição da aura. Nós já vamos ver o que é esse conceito de aura, o que ele entende por aura. Que envolve as obras de arte enquanto objetos individualizados e únicos. O progresso das técnicas de reprodução, sobretudo do cinema, a aura acaba dissolvendo-se nas várias reproduções do original e retira da obra de arte seu status de raridade. Então, a crítica do Benjamin é a opção de reprodução em massa de imagens e sons que o início do século XX estava permitindo. Qual que era o principal veículo dessa reprodução em massa de obras de arte? O principal veículo era o cinema, ok? Quiz. Vamos agora testar alguns dos conhecimentos que a gente acabou de ver especificamente sobre o Benjamin. Para Benjamin, a reprodutibilidade da obra de arte é A. Não favorece a arte, B. Favorece a arte. O que vocês acham? Vamos dar uma pensadinha aí, galera. Correndo o tempo, correndo o tempo, pensem, respondam. Professor Luiz, tem uma pergunta aqui, ó, que a gente recebeu pelo chat. O livro Admirável Mundo Novo, ele foi influenciado pela escola de Frankfurt? Eles estão todos no mesmo momento, que é esse momento de um frisson sobre as técnicas. Esse livro foi publicado em 1932, né, se não me falha a memória. Do Aldous Huxley. Isso, então, perfeito. Eles estão no mesmo momento histórico e o Aldous Huxley também pretende fazer essa crítica à sociedade.
principalmente a sociedade de massas. Então, a crítica ali que vem da obra do Aldous Huxley também vai vir ali do George Orwell com 1984, né, que vai dali que vai ser a expressão Big Brother. Perfeito. Tudo isso daí são autores ali tentando fazer essa crítica círculo, a né? essa sociedade de massa que estava nascendo pelo rádio, pelo cinema, pela Perfeito. televisão. Eu acho que é possível dizer para o aluno que está acompanhando a gente aí, né, professor, que talvez o pessoal aí da literatura saiba pontuar, ajudar a gente nesse sentido aí, né, de pontuar direitinho as datas e tal, mas assim, a corrente ideológica do livro e da escola de Frankfurt, elas são muito similares. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente afirmar que esse livro, ele é no mínimo, né, influenciado aí pela escola de Frankfurt. Né? E já temos o resultado do nosso quiz. E aí, professor? 75% assinalaram a letra A, não favorece a arte, e 25% a letra B, favorece a arte. E a resposta correta é a letra A, não favorece a arte. Lembro, está até ali muito claro no slide, que o Benjamin achava que essa reprodução em massa, principalmente através do meio de comunicação chamado cinema, tirava a característica da obra de arte, a sua característica de ser algo raro, de ser algo apreciado, a sua unicidade. Então, esse tirar a característica faz com que não favoreça a obra de arte, então. Muito bem, vamos lá, então. Continuando. A análise de Benjamin mostra que as técnicas de reprodução das obras de arte provocam a queda da aura, promovem a liquidação do elemento tradicional de herança cultural. Ou seja, quanto mais eu reproduzo, quanto mais eu torno acessível para qualquer canto do mundo a obra de arte, sem a explicação, sem o momento histórico que ela foi produzida, sem entender por que o artista produziu aquilo, eu vou desgastando essa obra de arte, vou esvaziando o sentido dessa obra de arte. Contudo, para o Benjamin, existe um fator positivo, que o Adorno e o Horkheimer, no livro que a gente citou anteriormente, A Dialética do Esclarecimento, não vão ver. Então, esse é um ponto de conflito entre o Benjamin e o Adorno. O Benjamin vê questões positivas nessa reprodutibilidade da obra de arte. Ele vê questões positivas nessa reprodução em massa. Quais? Que essa reprodução em massa possibilita um outro relacionamento das massas com a arte. Então, nós aqui, que é a sociedade de massa, somos nós. Eu, professor Fábio, vocês estão em casa, sociedade de massa, somos nós. Né? Não é nada além de nós. Ok? Então, nós temos que ter o quê? Um outro relacionamento com a arte. Começar a pensar e sentir a arte de maneira diferente. Né? Dotando-as de um instrumento eficaz de renovação das estruturas sociais. Então, aqui também volta a questão do Marcuse. Essas mídias podem dar vazão para quê? Para que haja uma mudança, uma ruptura, uma revolução com a nossa concepção de arte e de mundo. Sim. Vamos para o quiz, professor? Mais um quiz para nós. Então vamos lá. Fábio, apresenta o quiz. A arte dirigida às massas pode ser instrumento de politização. Tá? Vocês acham que essa frase ela combina mais com o Adorno ou com o Benjamin? Dá uma pensada aí que a gente já vai dar a resposta. Professor, tem uma pergunta aqui. Correndo o tempo. Correndo o tempo. Vamos lá, correndo o tempo. Professor, tem uma pergunta aqui, eu não sei se a gente se ela vai aparecer depois, mas eu vou ler aqui porque qualquer coisa a gente... Pergunta aqui, Benjamin era a favor ou contra as técnicas de reprodução das obras de arte? Acho que a gente já vai responder isso em breve, né, professor? Responder. Então dá uma seguradinha aí que a gente vai responder isso em breve, tá? O Maicon Ricardo Batista mandou um abraço para minha professora de filosofia, Fernanda. Eu conheço a professora Fernanda. Fernanda, um abraço aí, uma grande amiga minha também. A Mariana de Campo Mourão, um salve para minha mãe, que também é professora de filosofia. Olha só, professor, que legal. A Silvia, um abraço aí, Silvia. Silvia. Obrigado, Mariana, por participar com a gente. A Marcela Félix, oi, eu estou aqui no Colégio Estadual Santa Inês. Manda um abraço para minha professora Nilza. Amo as aulas de filosofia de vocês. Vocês realizam um excelente trabalho. Muito obrigado pelos alunos que nós estamos aqui. Que legal, né, professor? Já temos uma resposta aí, professor? Não, ainda está... Não, está chegando aí, está rolando o tempo. Opa, então vamos lá. Temos a resposta para o nosso quiz aqui. 30% marcaram a letra A, Adorno, e 70% marcaram a letra B, Benjamin. Vamos lá, então, a resposta correta, alternativa? B, Walter Benjamin. A partir de tudo isso que a gente falou até agora, era possível deduzir, né,
que essa frase aí era uma frase própria aí do Benjamin, tá? Vamos lá então, uma atividadezinha, posso ler aqui, professor? Vai. Vamos lá então. Qual é a crítica que Benjamin faz à reprodução da obra de arte e ao cinema? Alternativa A, retira da obra de arte seu status de raridade. Alternativa B, faz das artes um simples comércio de artesanato. Alternativa C, a arte está em decadência social e moral. O cinema, alternativa D, o cinema não é arte porque tem movimento, tá? Então, responde aí no chat aí pra gente, vai respondendo aí a alternativa A, B, C ou D. É importante a gente, o que é legal, né, professor, a gente conversar sobre esse tema da estética, é que esses autores que fazem essas críticas à arte, à cultura, nem chegaram a ver essa galera conectada na internet, não. né? Imagina esse pessoal hoje vendo a gente sociais. Conectado aqui, nossa senhora. E fake news e combate a fake news. Nossa senhora, isso é muito interessante a gente perceber que esses autores aí nem tinham esse panorama da internet, da tecnologia. Olha, aí temos aí algumas respostas, né? Thaisa Jesus, Maria Cruz Silva, todos aí respondendo, muitos respondendo aqui já, alguns escolhendo a letra A, outros escolhendo a letra B. Muito bem, vamos mostrar a resposta para eles? Vamos lá então, para a resposta. Vamos lá então. Então a resposta aí, pessoal. A alternativa correta é a alternativa A. Né? A crítica de Benjamin é justamente que ela retira da obra de arte o seu status de raridade. Benjamin vai dizer que a partir das técnicas de reprodução eu posso fazer cópias infinitas de uma mesma coisa e que um objeto deixa de ser então autêntico, né? A grande crítica dele aí. O que mais que nós temos aí, professor? O conceito de aura. O que o Benjamin entende pelo conceito de aura? O que é esse conceito que ele cria? Criação dele. O conceito de aura, pensado por Benjamin, é entendido como uma figura singular composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante por mais perto que ela esteja. Tal conceito compreende, basicamente, 3 noções relativas à obra de arte. Isso é importante, pessoal, notem. O conceito de aura vai estar ligado a essas 3 noções. Quais são elas? A originalidade, a autenticidade e a unicidade, ok? Logo, o conceito de aura da obra de arte é a existência única da obra de arte e, portanto, que não existe obra de arte em uma reprodução. E aqui chegamos na pergunta feita. O Benjamin é contra a reprodução da obra de arte? Não. Ele critica dizendo o quê? Que essa reprodução que vai fazer com que nós repensemos o nosso relacionamento com as artes, porque ele vê como inevitável essa reprodução, ele não acha que dá para parar. E está aí o cinema, está aí firme e forte, cada vez com mais dinheiro. Se aprimorando mais, né? Exato. Então o Benjamin vai fazer essa crítica aqui, que não existe obra de arte na reprodução. Você quer ver o quadro da Mona Lisa? Não adianta assistir documentários sobre a Mona Lisa ou sobre o Da Vinci. Você vai ter que ir até Paris. Ô, professor, ir até Paris? Cara, eu sei, é caro. A maioria de nós não consegue ir. Nós, professores aqui, não temos dinheiro para ir para Paris. A gente só vai ver a Mona Lisa pelo Google Imagens, né? Exatamente. Então a gente vê a Mona Lisa pela internet e por documentários mesmo. Mas o ideal que o Benjamin fala para você sentir o peso estético da Mona Lisa, para você sentir, para você ter essa percepção do peso estético dela, é ter as condições de ir até Paris, ir até o Museu do Louvre e contemplar pessoalmente esse quadro. Então Benjamin vai dizer que a aura se perde quando você não tem essas condições de pessoalmente ver a obra de arte. Ok, e o que nós temos aí então sobre a indústria cultural, professor? O que ele vai falar sobre isso? Então, a análise de Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte é o que vai lançar as bases para o conceito de indústria cultural. Nós apresentamos aqui o conceito de indústria cultural, mas veja, ele vai aparecer no livro, como nós já falamos, Dialética do Esclarecimento, que é produzido na década de 40, no final da década de 40. E o Benjamin vai produzir a reprodutibilidade da obra de arte nos anos 30, em 1936. Então é a partir dessas reflexões do Benjamin que o Adorno e o Horkheimer vão se inspirar para desenvolver o conceito de indústria cultural, até hoje muito estudado, como já falamos. Muito bem. Então, nossa questão de Enem aqui, professor Fábio. Vamos lá então. Questão do Enem, Enem 2017. A crítica é uma questão de distância certa, o olhar hoje mais essencial, o olhar mercantil que penetra no coração das coisas, chama-se propaganda.
Esta arrasa o espaço livre da contemplação e aproxima tanto as coisas, coloca-as tão debaixo do nariz, quanto o automóvel que sai da tela do cinema e cresce, gigantesco, tremeluzindo em direção a nós. E, do mesmo modo que o cinema não oferece móveis e fachadas a uma observação crítica completa, mas dá apenas a sua espetacular, rígida e repentina proximidade. Também a propaganda autêntica transporta as coisas para o primeiro plano e tem um ritmo que corresponde a um bom filme. Tá? O que você destacou para a gente nessa questão aqui, professor? Então, que o Benjamin mostra que a questão do distanciamento da obra de arte. O olhar, hoje, mais essencial, o olho mercantil que penetra no coração das coisas. Chama-se propaganda. Então ele está falando aqui que a propaganda está manipulando os nossos sentidos estéticos, nossas percepções estéticas. Né? Continua aqui, ela arrasa o espaço livre da contemplação. Então, aquilo que o Benjamin falou, você não vai mais ao Museu do Louvre contemplar a Mona Lisa, você perde com isso. Então, e isso é retirado também com a questão da propaganda e das mídias, certo? E, por fim, que a propaganda autêntica transporta as coisas para o primeiro plano e tem um ritmo que corresponde ao de um bom filme, ou seja, de uma grande ilusão. Dito isso, vamos para as respostas. Né? Segundo o qual a propaganda dificulta o procedimento de análise crítica em virtude de caráter ilusório das imagens, evolução constante da tecnologia, aspecto efêmero dos acontecimentos, conteúdo objetivo das informações ou, letra E, natureza emancipatória. O que vocês acham? Que respostas marcariam se estivesse fazendo o Enem de 2017? Isso é uma questão de Enem. Como a gente está aí com o nosso tempo aí, né, professor? Vamos explicar para o aluno aqui, né, que a alternativa correta seria a opção A, o caráter ilusório das imagens. Com base no texto anterior e naquilo que o professor acabou de explicar para a gente aí, era possível a gente deduzir que a alternativa A, então, era a questão correta. Só para vocês perceberem como esse tema aí, ele é bastante recorrente aí no Enem, tá? Professor, o que nós vimos, o que tem que ficar para o aluno que está assistindo a gente aí, o que tem que ficar da aula de hoje, então? Então, da aula de hoje, entender o quê? Que a escola de Frankfurt é um tema em si, nós batemos bastante nisso, certo? Depois, a importância que o Adorno e o Horkheimer, com o seu conceito de cultura de massa e de indústria cultural, vão ter, falamos bastante também. Falamos bastante. E, por fim, o Benjamin, como que o Benjamin se encaixa nessa crítica à arte, mostrando a arte como um instrumento de politização, a nova relação com a arte, a perda da aura e tudo mais. Muito bem. Pessoas, olha só, a gente não vai conseguir aqui, não deu tempo de responder a todas as perguntas, a mandar todos os abraços aqui, mas nós queremos agradecer, né, professor Luiz, você que acompanhou a gente aí, acompanhou nossa aula, tá? Não fique com dúvidas aí, procure aí o professor da sua escola, esclareça as dúvidas e muito obrigado por vocês terem acompanhado aí a nossa aula. Muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.